Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, esse é o podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Aliás, vocês vão amanhã no Rio Innovation Week? Fui ontem. Foi ontem, mas você vai amanhã, sexta? Acho que não. Por que não vai ter mais painel jurídico? Eu acredito que eu não vou conseguir ir, mas eu queria ir. Eu acho que eu vou amanhã em sexta. Ah, é? Recomendo, é sempre bom. Tem sempre insights bons, apesar de não ter algo agora nuclear de tema jurídico, né? Mas... Teve um no dia que você foi que eu gostei muito, que era tipo um China Desk que tava tendo e eu queria ter participado, mas aí eu peguei só o nome da mulher, depois eu tento entrar em contato. De repente entra em contato. Hoje a Anira falou. Foi a Anitta, né? E eu acho que vai ter até Xuxa, gente, essa semana. Uma loucura. Não, eles estão com os nomes... Forte. Pelo Rio de Janeiro tem cartaz, né? Mas agora, falando em nomes fortes, Natália, faça as honras. Excelente gancho. E... Não estava preparado. Mas você veio aqui do nada mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Boa. E apresenta a nossa convidada hoje, que o papo vai ser muito relevante e muito atual também. Gente, boa noite. Aqui é a mesa do Manda pro Jurídico. Eu já não tenho mais adjetivos para trazer para essa mesa. Hoje estamos aqui com a querida Luna Barroso. Gente, a Luna, ela tem um Lattes tão pesado que eu vou tentar adequar aqui. A Luna é mestre em Direito Público pela UERJ. Hoje ela é doutorando pela USP. Ela tem passagens por Yale, tem passagens por Harvard. Além de ser extremamente gentil, ela não tem noção do que ela já teve que aturar a gente falando aqui off the records. Assustamos ela já, com certeza. E além de tudo isso, a advogada, ou junto com tudo isso, não sei, a gente vai falar sobre isso. Luna, obrigada demais por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje, viu? Eu que agradeço a vocês pelo convite, estou super animada para nossa conversa. Não, demais, vai ser bom. Se a gente fizer vergonha, você dá uma cutucada na gente, que às vezes, às vezes acontece. Pessoal, antes de começar o nosso papo, eu vou ter que fazer aquele famoso call to action que vocês já sabem, vocês já escutam semanalmente. Vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda pro Jurídico Podcast, nas suas principais plataformas de áudio e vídeo. Além disso, temos também nosso canal do Manda, certo, Pedro? Certo, Natália? Onde lá compartilhamos nosso conteúdo exclusivo, enquetes, desabafos da vida profissional cotidiana também, né? Os cortes também, né? O canal dos cortes. Enfim, tem muita coisa bacana lá para vocês terem um acesso a mais, uma camada extra de proximidade conosco, além do nosso grupo do Telegram também. E o QR Code está aqui, será que eu acertei? Acertei, hein? Pela primeira vez eu acertei a setinha do QR Code. E aqui você também vai ter todo esse tipo de conteúdo. Cada um acessa onde preferir, né? Tanto o canal do Manda dentro do Instagram ou no Telegram. Certo, Pedro? Certo, Natália? Certíssimo. Certíssimo. Desculpa, eu só tô finalizando um negócio aqui. Beleza. Por fim, então, enquanto a Natália finaliza o negócio dela, eu tenho que lembrar também do nosso canal de cortes. Que lá, o canal de cortes, você vai ter acesso ao conteúdo mais nichado, mais específico. E, assim... vai ter alguma coisa mais na veia, digamos assim, e mais específica pro que você está querendo. Natália, finalizou agora? Finalizei, me perdoa, então vamos começar a nossa entrevista, nosso papo, nossa resenha aqui. Só pra explicar, tá, gente? Não era de trabalho, meu sogro está fazendo aniversário hoje e ele está comemorando, mas eu não pude comemorar porque eu sou uma mulher com compromisso. Depois você irá comemorar com ele. E aí eu estou mandando um presentinho pra Flamengo, ele. Fica tudo certo. Ou do Internacional, né? Não, jamais. Internacional, pô. O cara é flamenguista roxo. É verdade. Ele corria atrás do Zico com meu pai atrás do carro do Zico pra pegar o autógrafo. Eu vou fazer uma festa de aniversário pro meu sogro e botar o Zico de convidado principal. Porra, ele vai até chorar. Mas, Luna, vamos lá. Eu queria te perguntar uma coisa. Assim como eu, você tem um pai que tem formação jurídica. E a gente teve uma convidada que também tinha isso na família dela. Uma família que vinha de uma geração de pais e avós, no caso dela, que era do mundo jurídico. Pessoas interpretam isso, tomam isso de diferentes cenários, diferentes perspectivas. Ou você toma isso como um peso, e aí você vai ter que lidar com esse peso ou não sei, depende de cada um. Ou você toma isso como um incentivo para você poder até tentar superar o seu pai, o seu avô, no caso dessa nossa convidada. No meu caso, eu tomei como incentivo. Então, assim, o meu pai, no começo da minha profissão, ele me criticava muito, ele ia muito em cima de mim, debatia muito comigo, ele tem uma personalidade forte também, então a gente tinha vários atritos. E ao longo da minha vida, isso eu usava de motivação para poder superar esses obstáculos que ele impunha no começo da minha vida profissional. Hoje em dia já é outra relação, eu tô mais velho, ele também, enfim.
Mas eu queria saber de você. Como foi isso pra você? Eu acho que tem ônus e bônus de você seguir a mesma profissão de alguém da sua família, especialmente quando é uma pessoa diretamente relacionada a você. No meu caso, o meu pai, como você falou. O bônus é que você pode aprender em primeira mão, de casa, no almoço, no jantar, no lanche. Você tem uma pessoa ali que já traçou um caminho de sucesso nesse campo e que é uma grande referência para você, conforme você vai tentando se descobrir no mundo do direito. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é uma vantagem. E eu trabalhei isso muito na minha análise de, ao optar por seguir esse caminho, aprender com meu pai o máximo possível e não tentar virar as costas para quem ele era e o que ele tinha para me ensinar. E isso é a parte boa. A parte difícil é que você, além de sempre ter uma referência de muito sucesso que você quer, de certa forma, alcançar, muitas vezes você tem uma percepção externa do espaço que você ocupa, de como você chegou ali, de como você conseguiu conquistar isso. E não só externa, mas sua também. Eu, em muitos momentos, me peguei duvidando, assim, como é que eu cheguei aqui? É 100% mérito meu? Teve uma ajuda, assim, obviamente não deliberada, mas implícita pela referência que ele sempre foi. Então, isso me gerou, em muitos momentos, uma insegurança, uma incerteza. E eu faço ainda muita análise, e isso é uma das pautas recorrentes na análise, que é você ir, aos poucos, se convencendo de que você merece ocupar aquele espaço, de que você merece ser conhecida pelo seu trabalho exclusivamente. Então, você equilibrar isso, por um lado, querer aprender com a sua referência, mas, por outro, não se diminuir por causa... Autossabotagem, né? Exatamente. Então, eu acho que é sempre esse equilíbrio de pratinhos, assim, e é o que eu tenho tentado fazer de alguma forma, sempre tentando aprender o máximo possível com meu pai, porque ele é uma referência pessoal pra mim, claro. Ai, Luna, mal te conheço, mas já te amo. Achei, assim, sua resposta brilhante, extremamente honesta. Eu prezo muito quando eu vejo que alguém senta aqui e é sincero, eu acho incrível. Mas, e a sua trajetória? Independente do seu pai, da sua relação familiar, o que você fez da sua vida profissional pra chegar até aqui? Vamos lá, eu vou começar bem do comecinho. Eu fui pra Brasília aos 11 anos, morei lá dos 11 aos 18. E aí, quando eu me formei, eu vim pro Rio pra fazer faculdade de Direito aqui. Eu passei pra FGV, que era sempre uma das minhas principais opções. E eu fui muito feliz na FGV. Eu acho que eles têm um modelo de ensino que é bem diferente de outras faculdades. É um método socrático, que eles pegam um pouco de universidades americanas, que é aquela história... Não é uma aula enciclopédia que o professor fica ali na frente, né? É uma coisa mais interativa com os alunos. Além disso, eles não têm matérias obrigatórias como processo penal, direito de família, direito trabalhista. Você monta a sua grade, claro, você tem o básico, mas a partir de determinado ponto mais ajustada aos seus interesses. E isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito e que eu tinha tido na escola, porque eu estudei em uma escola que era um pouco assim. Então, eu fiz FGV, eles tinham parceria com várias universidades estrangeiras, inclusive americanas, e eu tive a oportunidade de ir para Harvard, ficar 6 meses durante a graduação. E ali eu acho que foi um momento em que eu conheci como funcionam as instituições de ensino americanas por dentro, e eu fiquei muito fascinada. Eu era muito nova na época, eu tinha 21 anos, então... Tinha estagiado 6 meses só, porque na FGV você só pode estagiar a partir do 7º período. Então, eu ainda não me sentia totalmente à vontade para navegar por aquela instituição. Eu ficava assim, meu Deus, mas eu não tenho nada para falar, eu não tenho uma experiência no mundo do direito e tal. Então, eu fiquei muito na minha caixinha ali nesses 6 meses que eu passei lá, fiz as matérias. Absorvendo mais do que trocando, né? Trocando, exatamente. Fiz grandes amigos brasileiros e americanos. Mas com o professor, eu não tinha ainda aquela maturidade, assim, pra sentar e falar, sabe, eu tenho essa ideia aqui, eu quero... E aí, foi uma experiência maravilhosa, fiquei 6 meses, voltei, me formei na FGV, mas sempre com aquela vontade de, em algum momento, eu vou ter uma paixão no direito e eu vou poder voltar e ter esse tipo de troca e de ensinamento. Então, me formei na FGV, eu estava estagiando num escritório de advocacia, que é onde eu trabalho hoje ainda, inclusive, que é o Barroso Fonteles, Barcelos Mendonça Advogados. Eu era estagiária, reta final da FGV, e eu tava um pouco em dúvida, assim, do que fazer, se eu gostava totalmente do que eu tava fazendo, tava me descobrindo ainda. E aí, voltando pra sua referência, né, de ter um pai no mundo jurídico, conversando com ele, assim, não tenho certeza de que eu me encontrei ainda e tal, ele falou, então faz uma coisa, investe em você, vai se capacitar.
vai fazer um mestrado, vai fazer uma pós-graduação, qualquer coisa, mas uma coisa que você vai levar com você para onde quer que você vá nesse momento em que você ainda precisa se descobrir. Então, foi aí no meu último ano da FGV que eu decidi que eu iria direto da graduação pro mestrado. E aí eu fiz a prova de mestrado da UERJ, que à época o processo seletivo até mudou, mas à época era uma prova não identificada, que você tinha uma bibliografia obrigatória, você lia, você fazia essa prova, e depois que você passasse dentro, né, do número de vagas, acho que eram 12 no meu ano, você basicamente estava dentro. Tem uma entrevista, mas a gente sempre brinca que a entrevista da UERJ basicamente é só para eliminar maluco. Se você tá dentro do número de vagas... Psicotécnico, exatamente. Se você tá dentro do número de vagas, a menos que você fale uma barbaridade, você tá dentro. E aí foi isso. Aí eu fui fazer mestrado na UERJ. E lá eu escrevi sobre liberdade de expressão e democracia, que inclusive é o meu livro que eu trouxe para vocês. Manda pro jurídico. Ai, tem... muito feliz tá autografado, que lindo. Tem uma dedicatória. Muito obrigado. Tá melhor que você no gancho. Você viu que ela emendou o negócio, puxou. Eu tenho muito a aprender com ela, Gente, e vamos falar sobre isso hoje ainda, o tema é justamente esse aqui, que é um tema muito em voga, né? Tá relevante. Com tudo pra dar errado isso aí, não? Deixar aberto assim, vamos ver. Ó. Foi. O Brunão sempre dando Só não sacudir a mesa. Só não sacudir a mesa. Mais pra esquerda. Aqui, ó. Então, pra mim, é pro meu lado? Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, Brasil. Pô, não precisa editar, não. Vamos no ao vivo aqui, ó. Ó que maravilha. Gente, vocês sabem quantas skills a gente tem que trabalhar pra fazer o audiovisual? É isso, gente, ó. Vou te falar que boa parte dela a gente foi desenvolvendo na prática aqui mesmo. Não teve muito pra onde fugir, não. Chama cara de pau, Rodrigo. Mas segue aí, Luna. O que você... Foi a sua tese, né? E o que você... experimentou durante o processo até chegar na conclusão que é essa obra aqui? Bom, o mestrado na UERJ são 2 anos. E aí, com a pandemia, acabaram estendendo um pouco. Mas foi um processo longo e que, quando você vê o livro assim pronto, muita gente não imagina todos os dilemas e todas as dificuldades que você enfrentou nesse problema. Às vezes nem eu acredito, eu olho para esse livro e falo, meu Deus do céu, como é que isso saiu? Entre escritório e aula e vida social, né? Porque a vida também não para, ninguém pode viver só de trabalho e academia. Então, enfim, eu fiz o primeiro ano, eu fiz só aula, demorei a definir meu tema, eu tava com muita dificuldade, eu queria fazer uma coisa que fosse atual, que tivesse impacto e relevância. Então, o primeiro ano eu fiquei meio que só fazendo aula, eu já sabia meu orientador, desde antes de entrar, eu sempre fui muito fã do meu orientador, que é o professor Gustavo Birenboim. Então, eu já sabia Eu assisti palestras dele na PUC. Ele é incrível. maravilhoso, maravilhoso. Então, eu já sabia que eu queria fazer uma coisa ou direito administrativo ou constitucional, né? Direito público, mais genericamente. E aí, o professor Gustavo me indicou para passar algumas semanas em Yale, 3 semanas, em janeiro de 2020. Era um convênio também que a UERJ tinha com a FGV, que eles podem enviar um aluno do mestrado para ficar lá 3 semanas e meio que frequentar aulas em Yale. Então eu fui, e na época estava tendo uma aula com um professor chamado Jack Balkin, que é uma das maiores referências em liberdade de expressão e tecnologia. E ele estava dando uma aula chamada Information Society Project. Era um pouco uma aula que discutia a história da informação, como que ela mudou com rádio, televisão e internet. E como que a nossa percepção sobre liberdade de expressão muda conforme a tecnologia vai evoluindo. E aí eu achei aquilo maravilhoso e eu falei, acho que eu achei meu tema. Isso então já era o início do meu 2º ano no mestrado. E aí eu fiquei fascinada e aí depois disso eu fui lendo muita coisa e aí comecei a escrever. E normal, assim, você tem fases que você tá escrevendo muito, fases que você tá escrevendo pouco, mas o Gustavo falava assim, Luna, o seu tema é o tema do momento. Não deixa essa onda passar. Escreve, termina. E ele ficou assim, eu tinha mais prazo, ele falou, cara, vamos terminar isso. 2021, tava tendo a discussão do PL no Congresso para regular plataformas. Então, assim, eu devo muito a ele de ter, sabe, me puxar. Né? Porque assim, é normal. Eu acho que qualquer pessoa que vai passar por um momento de escrever alguma coisa, não é aquela coisa, sentou uma vez e... fluiu, as poucas coisas que eu escrevi na vida, eu sempre trabalhei com ondas de inspiração. Claro que com a disciplina de sempre pensar, sempre estar pensando, escrevendo, nem que seja 3 parágrafos num dia.
Mas tem certos dias mesmo que depois você leu alguma coisa na semana que, cara, você desencadeia uma série de raciocínios e pensamentos que você adiciona junto com a pesquisa, né? Exato. E aí funciona muito bem, é muito legal. Como é que você vê o ensino brasileiro comparado, por exemplo, no tema que você foi da sua dissertação e do seu livro, em relação aos Estados Unidos, por exemplo? Porque você estudou em 2 faculdades tops, né? Então, tipo, Yale, UERJ ou FGV, e com 2 professores que são referências no tema. Então, como é que você vê a diferença de ensino lá e o que você conseguiu extrair para poder importar no seu livro, por exemplo? Eu diria que o mestrado na UERJ é uma experiência atípica de ensino no Brasil, assim, eu acho que foi uma experiência maravilhosa, eu sinto falta das aulas, é um grupo pequeno, você tem essa troca com os professores, é diferente de uma aula da graduação, mas ainda assim, eu diria que a principal referência começa pelos recursos. As faculdades americanas têm o que eles chamam de endowments, né, que são, enfim, investimentos de ex-alunos e rendimentos e etc, que eles têm, que eles são 6 bilhões, 4 bilhões. Então, assim, os recursos que eles têm para trazer pessoas de fora, para ter eventos, para tornar a vida na faculdade dinâmica e interessante, a ponto de as pessoas quererem fazer a vida delas ali, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil ainda, essa cultura de investir em faculdade, de ter esse tipo de recursos e tal. Você acha que isso é um modelo exportável pra gente, por exemplo? Eu acho que é difícil, porque a gente primeiro tem que criar essa cultura das pessoas quererem doar para as universidades públicas, tem que superar determinadas barreiras de... Combinar com o CAF pra ele não cobrar na doação, né? Tem isso. Combinar com os alunos, de faculdades públicas que muitas vezes têm verdade. uma resistência curiosa, mas que existe. É difícil exportar. E tem outra coisa também, 2 coisas que são diferentes. Primeiro é que lá a faculdade de Direito, você não vai para a faculdade de Direito logo depois que você se forma. Lá você se forma na escola, aí você vai fazer o college, que são 4 anos, aí você faz o que você quiser, e depois você vai fazer faculdade de Direito mais 3 anos. Então as pessoas chegam com uma bagagem que é tão interessante, tão enriquecedora. Tem gente que fez ciência política, tem gente que fez economia, tem gente que fez ciência da computação, enfim, várias coisas. E aí você mistura aquelas pessoas, você tem muitos assuntos interessantes, muitos ganchos, que é difícil você ter aqui no Brasil. Então essa é uma coisa estrutural, assim, diferente. E a segunda é que as pessoas moram na faculdade, né? As pessoas se mudam para fazer faculdade de Direito. Então você vive aquela cultura, você tá totalmente imerso naquele mundo. Os seus programas sociais giram em torno da faculdade. No final de semana você sai inevitavelmente com seus amigos de faculdade, você não vai pra sua família e tal. Então isso também eu acho que é uma diferença estrutural difícil de reproduzir. Estrutural e cultural, né? Cultural. Porque aqui a gente você faz faculdade basicamente onde você mora, já com seus pais, até você ganhar dinheiro pra morar sozinho. É porque você falou, Pedro, da possibilidade de ser um modelo de alguma forma replicável no Brasil, mas eu não vejo estrutura pra isso hoje, porque é uma estrutura que não nasce na graduação. É verdade, É uma estrutura de ensino, que é completamente diferente da estrutura de ensino que O a gente mais tem próximo hoje. que a gente tem isso é a engenharia, né? Porque a engenharia você tem um ciclo básico, onde você pega ali todo mundo até você decidir se você vai fazer, sei lá, engenharia eletrônica, mas aí já engenharia... é completamente diferente quando você leva em consideração a estrutura da universidade. Não, eu tô falando sobre o ponto de vista do college e universidade, sim, mas- entendeu? Medicina, talvez, também, Medicina, né? até, que você Com faz lá residência, sei lá. Mas enfim, eu acho que a questão do ciclo básico talvez seja o menos impactante. Acho que o mais impactante é toda uma estrutura que te faz criar uma conexão ali com a faculdade, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Não tem. tem. Hoje em dia no Brasil, e assim, a gente ainda tá falando, você fez um mestrado numa faculdade pública muito relevante, mas se você ainda faz uma faculdade particular não tão relevante, a sua relação é mais distanciada ainda com a graduação. Porque você faz a graduação simplesmente porque você precisa cumprir um step da sua vida, eventualmente para obter alguma outra coisa. Então a relação ela é muito distanciada, o que infelizmente culmina em profissionais não tão bons, né? Infelizmente. E você atropela um pouco as coisas, né? Porque que as pessoas começam a estagiar no primeiro, segundo Sim. período, aí o estágio é o seu foco. Naturalmente, né? Você tá trabalhando, você deve contas a alguém. E aí a faculdade fica meio escanteada. Isso é uma coisa que a FGV, pelo menos, conseguiu fazer, que é te segurar só nas aulas até o 7º período. Mas eu acho que hoje isso ela é eu a tenho última faculdade, única faculdade no Brasil que faz isso. E ela faz isso, e é importante a gente fazer um recorte, ela é uma faculdade muito elitizada. O que é muito Sim, bom, também tem isso. você oferece um ensino muito bom, mas você oferece um ensino muito bom porque o incentivo, ele é um incentivo de uma contraprestação, é uma prestação de verdade. serviço privado.
Então é relevante falar isso também, porque aumenta ainda mais a eventual disparidade entre o ensino, né, das pessoas. Sim. Mas eu acho que também essa questão de, por exemplo, morar em faculdade, como você tem nos Estados Unidos, também tem uma questão não só cultural, mas uma questão econômica envolvida, né? Porque sim. aqui você precisaria ter espaços maiores dentro das universidades e faculdades, por exemplo, de direito, que é o que todo mundo aqui trabalha, para poder abarcar as pessoas que vão passar por aquela universidade. E além disso, as pessoas que passam além do custo da universidade, se ela for particular, por exemplo, ainda vai ter o custo da moradia. Então, não necessariamente você não vai conseguir pagar, né? Algumas faculdades públicas no Brasil, e aí se não todas, isso realmente eu não sei, mas elas têm alojamento. Tem, mas é um negócio mas meio uma coisa muito escolhido. diminuta. Pode não ser uma coisa relevante. Pessoa assim, que mas realmente tem não tem alojamento. condição. Sim. A UFRJ tem, por exemplo. A UFRJ tem. Eu sei que aqui no Rio, a Universidade Rural, eu sei que tem. E assim, também enfim. o custo dessas universidades é muito alto, É muito né? alto. Sim. E Exatamente. muita gente sai de lá com dívidas relevantes. São fiéis, muitos né? anos. Isso é um ponto importante, ela tá falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, Então, ela engraçado, tá- quando eu morei nos Estados Unidos, a segunda host family que eu morei, o menino ele passou em Harvard. E aí ele não fez. E aquilo me chocou absurdamente, porque ele passou, ele tinha naquele SAT, que é tipo o vestibular deles, né? Ele passou muito bem e Harvard ainda deu, tipo assim, um benefício pra ele de, sei lá, era 60% de desconto, era assim, um descontaço pra ele entrar na faculdade. Mesmo assim, ele não escolheu, porque mesmo com o desconto bom que ele tinha recebido, era um valor tipo, Ela assim, ainda era muito suficiente caro pra ele. É. Aham. pra faculdade. E aí ele falou, cara, não tenho condição nenhuma disso, eu não vou entrar nessa dívida. Tipo, pra mim tanto faz, eu vou fazer eu acho que ele fez em Wisconsin. Aí ele foi pra universidade lá, entrou e fez, e ele, tô nem aí. Ele era meio, tipo... Mas e pra gente não perder esse fio da meada, Luna, você também fez uma especialização em Yale. Eu quero saber duas coisas. Uma, como é a forma de aplicação? Eu quero fazer quero me oportunizar fazer esse tipo de pós-graduação, lato sensu, fora do Brasil. Qual é meu first step? E 2, se você acha que isso é muito relevante profissionalmente. Começar com a sua primeira pergunta. Assim, qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é identificar o que você espera tirar desse período fora. Você quer networking para aumentar o seu trabalho e seus contatos no Brasil? Você quer uma experiência voltada para academia? Você quer uma experiência para fazer uma transição de carreira? Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí você começa a pensar, dependendo do que você quiser fazer, você começa a ver as suas opções. Nos Estados Unidos, na Europa, tem coisas maravilhosas. Se é só pela experiência, você pode ir para um país totalmente diferente do seu, porque aí você também tem a experiência cultural. Então, enfim, acho que depende muito de você detectar o que você quer dessa experiência. Depois disso, eu acho que você precisa fazer uma lista de, até qual universidade eu tô disposto a ir. Assim, você tem que ter a sua primeira opção, mas você tem que saber, eu tô disposto a ir até a minha 6ª opção. Ou, no meu caso, por exemplo, eu apliquei para 4 e eu falei, eu só vou para essas 4, senão para mim não faz sentido. Então, acho que você tem que ter um pouco esse norte. E aí, depois que você tiver feito essa seleção, aí você começa a olhar o processo de aplicação específico de cada uma. E eu acho que é importante saber, assim, não necessariamente você vai passar, e isso não quer dizer nada sobre você. E eu vou contar uma história pessoal, porque eu acho que às vezes é bom as pessoas ouvirem. Eu apliquei 2 vezes. Eu não passei na primeira e eu passei na segunda. Na primeira vez, eu apliquei no final de 2021. Eu tava acabando meu mestrado na UERJ. Ainda não tinha defendido a minha dissertação e não tinha publicado meu livro. E era pós-pandemia. Então, eu apliquei para Harvard, Yale e Stanford. Não tinha aplicado para minha 4ª opção ainda, porque eu pensei, sou nova, tô começando, é possível que eu não passe. E se eu aplicar para minha 4ª e passar, eu vou ficar muito tentada a ir. Sendo que essas 3 eram, assim, As na minha queridinhas. lista, eram as que eu realmente principais. queria. Então eu falei, bom, nesse primeiro ano eu vou aplicar só para essas 3. Eu não passei para Harvard, eu não passei para Stanford e para Yale eu fiquei na fila de espera. E é um processo engraçado, porque assim, primeiro chegou Yale, fila de espera. Yale é o menor programa. Então eu fiquei com uma leve esperança, falei, putz, só passam 20 para Yale, eu tô na fila de espera. De repente, Harvard, nas maiores... passam 190, talvez dê. Aí Aham. passaram 2 semanas, aí vem Harvard negativo. Falei, putz, não deu.
Aí daqui a 2 semanas, você ainda tá ali, né, se recuperando, aí vem Stanford negativo. Então, por um mês, por, tipo, 6 semanas, você fica meio ali. Aí, eu me lembro até hoje, assim, eu tava bem triste. Eu falei, putz, sabe, o que eu posso fazer pra em 1 ano mudar as minhas chances de passar? E aí, eu falei, bom, vou terminar meu mestrado, vou publicar o meu livro. Isso já vai ser um diferencial. Verdade. E vou aplicar para o doutorado. Porque aí eu acho que eu vou ter uma pegada mais acadêmica que pode talvez ser um apelo para essas faculdades. Então eu fiz isso, assim. Fiquei um tempo, obviamente, abalada, assim, pensando, putz, faço de novo, não faço? E aí nessa segunda vez eu falei, bom, eu já tô chegando em um momento em que eu não quero adiar mais a saída. Por motivos profissionais e por motivos pessoais. E aí eu falei, bom, então agora eu vou aplicar para as 4. E aí eu vou para que eu passar. E aí deu tudo certo. Aí eu passei Yale, Harvard e Columbia, que era a minha 4ª opção. Não passei para Stanford, que tem uma pegada totalmente diferente, que eu sou totalmente fascinada, quero conhecer, nunca fui. E aí quando eu passei para Harvard e Yale, aí eu tive que escolher, que é, assim, aquele problema que eu sempre quis ter, né? Uhum. E aí, entrando um pouco, assim, como é que eu fiz essa escolha? Eu voltei pro... O que eu tô buscando com essa experiência? E aí eu botei no papel, assim, Harvard, o LLM, né? Que é o curso que eu fiz, é 1 ano de estudos. E ele é mais ou menos um mestrado, mas ele não vale como um título de mestrado aqui no Brasil. Acho que é importante falar isso para as pessoas. A gente tem esse dilema eterno com a FGV por causa disso. No mundo inteiro é mestrado profissional, menos no Brasil. Menos Mas, no enfim, Brasil. segue. Menos no Brasil. Eu precisava desabafar sobre isso. Eu não sei quem decide isso. É o a gente MEC. que É o fez MEC, um né? LLM da FGV, então... Vocês tinham que entregar uma dissertação? A gente Trabalhar. teve, mas aí como teve pandemia, eles meio que cancelaram, não precisa mais. Foi tipo isso. Que jeitinho brasileiro. Ganhamos, convenhamos, o que aconteceu? Eu não quis causar nenhum Não sei constrangimento. se a gente podia falar isso, mas enfim, foi exatamente Pô, isso. acho que pode, eles mandaram por e-mail. gente isso. Não, eles recebeu um fazem, e-mail, eles fazem a o gente LLM, a recebeu, moda brasileira, a aprovação é a moda brasileira. Eu acho que você tem um ponto importante, Pedro. A gente recebeu um e-mail, mas assim, tudo bem, vamos embora. A gente não entregou um trabalho, a gente não ganhou a titulação, então a gente ficou no A gente ganhou de pós. Tá, diplominha tá lá. E surgiu o Manda pro Jurídico. Esse É o melhor do que importante. qualquer coisa. Exatamente. Mas, desculpa te interromper. Desculpa o desabafo. Mas eu acho que é um desabafo que todo mundo compartilha. É verdade. Com certeza. Menos o Mac. Ai, gente, brasileiro. Bom, então, e aí eu pensei, então, o que eu quero dessa experiência? E aí eu coloquei no papel. Harvard é uma instituição que talvez tenha mais nome no Brasil, mas ela tem um LLM de 190 pessoas do mundo inteiro. E eu já tinha tido uma experiência lá na FGV. Tudo bem, com todas aquelas questões que eu falei, de ser muito nova, não ter aproveitado totalmente a estrutura, mas eu tinha passado por lá. Yale era uma coisa muito menor, em uma cidade muito menos badalada, New cidade, Haven. curiosidade? New Haven. É em Connecticut, que fica a 2 horas de Nova York. Mas assim, Harvard fica em Cambridge, que é uma cidade super charmosa, 15 minutos de Boston. Então, assim, você tinha uma tentação ali. Sim. Mas eu sempre gostei da ideia também de você estar em uma cidade que não tem muitos atrativos por si. Ambiente porque aí- bucólico, assim, né? Exatamente. Aquela Te coisa... força a estudar. Faz você força- focar, né? Você vai respirar a universidade. Quando eu de morei nos fato. Estados Unidos, foi literalmente. exatamente esse o motivo da minha escolha. Eu vou pra um lugar que não tenha brasileiro nem latino. Você morou Aí, onde lá? No norte, em Minnesota. Ah, legal. E Aí, frio. era só eu. Eu peguei menos 42 Inclusive, graus não lá. tinha nem pessoas lá. Era ele e os lobos. Os lobos e os alces. Não tinha nada. No verão tinha esquilo. Tem um hospital famoso lá, Mayo Clinic. Tem, verdade. Mas enfim. Pra você ver o local, é conhecido pelo hospital. É, Tem a hospital. 3M também, né? Uma grande Fitas, multinacional. claro. Quê? Fitas 3M. Verdade. Mas e aí agora? Mas deixa eu só perguntar uma Vai, coisa. vai lá. Você revalidou o seu diploma de LLM aqui no Brasil? Não, nem tentei. Nem tentou, né? Não, porque eu tinha mestrado. Imaginei. Mas você também, já tinha. qual seria... Isso é uma pergunta agora que me ocorre. Qual seria a relevância disso? De revalidar? É. Eu acho Só que se você- seria, se eu não tivesse feito mestrado, ele valeria... Pra quem não fez mestrado, ele vale como um mestrado, mas eu... Não, mas aí você faria isso com qual intuito? Por exemplo, se você fosse fazer algum concurso público pra você ter essa titulação, dar aula e ter essa titulação, porque na aula vida precisa. profissional
Não, vida profissional não não faz faz diferença. diferença. Ela é meu mestrado. Acho que pra dar aula, com certeza. É. Pra entrar num doutorado, Entendi. você precisa ter mestrado. Se bem que na USP você tem a opção de fazer doutorado direto, que eles chamam. Hoje em dia não tem mais esse step, Acho né? que Você não- pode fazer direto o doutorado e pular o mestrado. Só seria maior. É. Acho que seriam, se eu tivesse feito doutorado direto, seriam 5 anos, e ao passo que doutorado É, porque tem normal os são créditos, 3,5. né? Que você pode Uhum. aproveitar ou não, né? Exatamente. Mas voltando, que aqui o TDAH reina. E aí você ficou nessa dúvida. Fiquei nessa dúvida. E aí, acho que no final, assim, a minha decisão girou em torno de 3 principais fatores. O tamanho do programa, pra mim, ter um programa de 22 pessoas já era uma coisa muito íntima, muito personalizada, muito integrada à faculdade de Yale. Os professores realmente se envolvem com o programa, isso foi uma coisa. Segundo, foi o perfil. Eu queria uma coisa mais acadêmica do que networking. Não era tanto networking que eu tava buscando nesse momento. E claro que você pode ter uma experiência super acadêmica em Harvard, tá? Não é o que eu quero dizer, mas Yale é só isso. E o terceiro era o fato de que eu já tinha passado por Harvard e eu queria conhecer um outro lugar. Claro. O Gustavo Brimboy, meu orientador, tinha feito Yale. Meu pai tinha feito Yale. Diego Werneck, que tinha sido meu orientador de monografia na FGV, tinha feito Yale, que também eram, assim, as minhas grandes referências. E todos, obviamente. É um conselho Vai ali, lá. né? Não faltou o recommendation Conselho. letter, né? Aquele leve almoço, jantar de sábado. E aí, Luna? Vai escolher qual, Luna? Jantar tranquilo, O processo seletivo, como é que você vê a diferença entre o processo seletivo pro mestrado brasileiro e pro LLM nos Estados Unidos? De dificuldade, assim, de processos? Eu acho que é muito mais holístico a entrada, o application pro LLM dos Estados Unidos, né? Aqui É é bem uma legal. prova, um projeto, no máximo. Salvo engano, a UERJ até pediu uma carta de recomendação, mas não é. Proforme. É uma análise puramente técnica, né? É puramente Se você é técnica. bom tecnicamente. Isso. Ao passo que, pra faculdade americana, você precisa contar uma história. Você precisa contar de onde você veio, como que isso se encaixa na sua vida, pra onde você vai, por que você quer vir. Então, é um processo mais longo. São algumas principais fases. A primeira delas é fazer o TOEFL, que é a validação lá de inglês. Nível de inglês. Aqui no Brasil, você precisa tirar... Para as principais faculdades, você precisa tirar acima de 100, salvo engano, que é mínimo de 25 em cada categoria da prova. Essa é a primeira parte. Isso é, assim, básico. Sem isso, eles vão dizer que você ainda pode aplicar, mas basicamente não vai, você vai Não tá pode aplicar. Depois disso, você precisa ter carta de recomendação. Geralmente são 2 ou 3. E aí é importante, assim... Muita gente fala, conheço... Sei lá, vamos pegar um exemplo fácil. Ministro Supremo. Se ele for dar uma carta de recomendação totalmente genérica, desconectada de você, não adianta. É melhor você pegar um professor que não seja conhecido. É uma Mas dica que- muito boa. Isso é bem Isso é uma legal dica falar. legal. Porque às vezes as pessoas acham que é o nome, Compra né? que vai pelo título, mas não Mentalidade brasileira, né? Exatamente. É. É óbvio, assim, você quer ter uma abordagem estratégica. Então, assim, se você tem um professor que já estudou lá, mas que te conhece e pode te dar uma carta, ótimo. Mas se não adianta você pegar do presidente do Brasil, que seja. Se ele for dar um depoimento totalmente genérico, isso não vai te ajudar em nada. Porque o Pedro falou a mentalidade do Brasil, mas eu nem acho que seja. Eu acho que, enfim, acho sim que é do Brasil, mas é porque a gente Acha não ou tem... não acha? Não, deixa eu concluir meu raciocínio de advogada que não tem um... É Depende, subjetivo, é subjetivo, que é subjetivo. Depende, O que eu depende quero da dizer corrente. é essa coisa, a mentalidade do brasileiro é uma mentalidade intuitiva no sentido de você achar que quanto maior o cargo, a posição de quem for escrever a sua carta, mais bem Influência. avaliada ela vai É. ter. Quando você precisa de uma dica ou de uma orientação de lá, levando em consideração que é um método de entrada que pessoaliza muito o aluno. Então, no ponto que eu quis responder aqui, então, não é só uma mentalidade brasileira, é porque é uma outra forma de interpretação completamente distinta da que a gente lida normalmente. Então, sim, é uma mentalidade brasileira. Dito isso, Isso é uma mentalidade brasileira. Vai, Luna, que aqui é assim, Luna. A gente começa pensando uma coisa e termina pensando em outra. Bom, então aí são o TOEFL, as cartas de recomendação. Aí currículo, obviamente, você tem que mandar. Histórico escolar, né? Histórico da faculdade. Yale, especificamente, você tem que ter se formado no top 10% da sua turma e de preferência Caramba. top 5, assim. Eu tive que pegar uma declaração da FGV dizendo que eu tinha
me formado, eu tinha sido a segunda da turma, então isso era importante Suma pra com eles. latte lá. É. Suma acho que é o primeiro, o meu era com latte. O meu não tinha o suma. Então isso é uma coisa que eles valorizam porque é um critério objetivo que eles conseguem Sim. medir, inevitavelmente. E aí, talvez o mais importante é o que eles chamam de personal statement, que é um essay que você faz contando um pouco de você. E aí a pergunta muda um pouco de cada faculdade. Me lembro mais ou menos de Harvard e Yale. O de Harvard era: discuta um assunto jurídico do seu interesse, aí você tinha que discutir mais ou menos as questões jurídicas daquela debate, e depois era uma questão mais pessoal, assim. E Yale era o seu research agenda, porque como eles têm essa pegada acadêmica, qual é a sua área de pesquisa? Legal. Isso O é que bem você legal. gosta de pesquisar? E como que as aulas de Yale se encaixam nessa sua área de pesquisa. Então é importante você saber quem tá dando aula lá, quais matérias estão sendo oferecidas e tal. Então, realmente mostrar, tipo assim, olha, eu não tô vindo aqui pelo título, eu tô vindo aqui Porque porque faz isso vai fazer... sentido pra minha Sim. estratégia, né? Exatamente. Acadêmica. Exatamente. Cara, bem E- interessante isso. E você tem que achar o tom também, né? Assim, não sim. é pra você despejar Redação do Enem, né? Não é redação do Enem. ou conquistas suas, sabe? Assim, é uma coisa assim, cara, eu tenho interesse, eu fiz sobre, obviamente, sobre esse tema, e era assim, essas 3 perguntas eu tenho vontade de explorar, e eu quero entender melhor, e aí eu vai se encaixar nisso, por causa disso. Então, E existem profissionais que orientam, né, os alunos. Isso é legal Uma falar consultoria, também. Que eles fazem toda essa orientação, acho que da primeira fase da application até a finalização, porque além de ser complexo e muito faseado, é muito diferente do Brasil. Sim. Completamente diferente do Brasil. Até porque, e aí isso é uma questão que eu vejo mais em São Paulo do que no Rio. Eu falei isso no evento que eu participei no fim de semana. Essa questão desse long life learning, essa questão do você cultivar a ideia de você se desenvolver bem, até você ir para uma universidade de ponta, é uma coisa que não tem tanto no Brasil e que ela conta muito. Então, por exemplo, é uma mentalidade que no Rio de Janeiro, fazendo uma diferença regional, que aí vamos pegar os 2 grandes centros intelectuais do Brasil hoje nesse sentido, sem demérito nenhum de todos os outros grandes centros, mas, enfim, infelizmente a gente tem essa concentração. Começou No a política do cancelamento No aqui agora. Brasil... Não, mas infelizmente mesmo, assim, Eu tô infelizmente brincando. mesmo. No Rio de Janeiro a gente não tem tanto essa cultura. Em São Paulo você já tem essa cultura. Em São Paulo você já vê alunos na graduação que já se estruturam na graduação pensando em fazer algum tipo de especialização fora. No Rio você não tem isso. É Engraçado, eu recebi É uma raro. pergunta... Normalmente é cultura de escritório. Eu isso acho que é no mais Rio de questão de Janeiro. poder Um escritório de São aquisitivo Paulo, Tem isso também, mas acontece. eu Poder fiz uma- aquisitivo eu recebi uma influencia. pergunta no Também. Talks que eu achei num Talks que eu participei que eu achei interessante, que foi uma pergunta assim: você como uma advogada carioca, você sente que você sofre preconceito em São Paulo quando você vai tratar um deal, por exemplo? E eu acho que sim, e eu acho que surge muito dessa diferença de qualificação profissional, que é muito diferente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Na Muito verdade, diferente. entre São Paulo e o resto do Brasil, né? O Rio de Janeiro. Não. Aí está um óbvio. degrau abaixo de São Paulo, Não, mas se comparar óbvio. com outras capitais, Não, nem as outras capitais estão em degraus mais abaixo que o Rio de Não, Janeiro. sem dúvida. Por isso que eu peguei aqui, por isso que eu fiz esse recorte inicial. Entendeu? Porque eu tô falando só dessas 12. E a gente já tá 30 anos E atrás. já existe um gap muito grande. Mas agora, permitam-me puxar agora para o que saiu da sua cabeça e você colocou aqui no livro. Porque você falou das 3 grandes perguntas, que foi inclusive o que você. norte lá o norte para pro seu essay em Yale. Quais são as perguntas? eram perguntas de regulação, assim, dessa matéria. Acho que a primeira é: qual deve ser o modelo de responsabilidade civil das plataformas por conteúdo publicado por usuários? A segunda era: quais são os parâmetros quando as plataformas estiverem fazendo moderação de conteúdo proativamente, né, com base nos seus termos de uso? Quais são os limites e parâmetros para isso? E a terceira é: quais são os deveres mínimos de moderação que elas devem ter? Mas talvez eu possa dar um passo atrás para contextualizar Claro. essas perguntas, porque eu acho que elas já eram mais técnicas. O meu livro, eu dividi ele em 2 partes. A primeira era uma parte mais teórica da liberdade de expressão, assim, por que as democracias protegem a liberdade de expressão, por que isso é um direito fundamental, quais são os precedentes importantes do Supremo sobre isso, como que o ordenamento jurídico internacional trata a liberdade de expressão, e como que as plataformas digitais deram uma chacoalhada
nisso que existia e por quê. Essa era a primeira parte. Aí a segunda é, dado isso, dado essas mudanças, dado que as plataformas revolucionaram, qual é o modelo regulatório que a gente pode pensar para tentar endereçar o que elas trouxeram de externalidade negativa e como que a gente pode preservar o que elas trouxeram de coisas boas, que eu sou totalmente uma defensora da internet, das plataformas e tal. Eu acho que a gente está muito melhor do que a gente estaria sem elas, mas, inevitavelmente, elas têm externalidades negativas e como é que a gente pode endereçar. Então, acho que a segunda parte do meu livro era tentar pensar um modelo de regulação, e aí essas eram as 3 perguntas que nortearam o modelo que eu tentei propor no livro, que era pensar um pouco como que a gente pode reformular o nosso ordenamento jurídico para contemplar essa novidade. Luna, a gente recebeu semana passada até um amigo do Rodrigo que fez faculdade com ele e foi incrível a entrevista. Mind blowing Ele a parada. É Leonardo Werner. Ele acabou de voltar de um mestrado na Holanda, em que ele fala sobre filosofia, tecnologia e existencialismo. E aqui eu fiz uma pergunta para ele que era, a gente tá falando nesse campo, que não é um campo filosófico, então tem um campo da ética. Eu perguntei, quais são os limites éticos? Existe alguma baliza ética intransponível? E aí, trazendo para nossa realidade, o que eu tô conversando com você, a gente tá falando de liberdade de expressão. Existe limites intransponíveis para a liberdade de expressão? O que você entende? Há limite? Não há limite? Uhum. Sempre há um balizador ou um comparativo? O que você acha? Eu acho que nenhum direito fundamental é absoluto. Então, até para a liberdade de expressão, você tem limite. E eu acho que o que é importante a gente pensar é assim, a gente não protege a liberdade de expressão para proteger a liberdade de expressão. A gente protege ela como um meio para alcançar objetivos que a gente considera importantes. Então, historicamente, na teoria da liberdade de expressão, dos direitos fundamentais, ela foi protegida por 3 principais motivos, ou 3 principais fundamentos, né? O primeiro deles é o que a gente chama de busca da verdade. Então, a ideia de que é só em um livre mercado de ideias que você consegue ter um debate franco que vai levar à preponderância da verdade sobre a mentira. É um pouco na lógica do livre mercado de ideias. O segundo é para você proteger a dignidade humana, porque, na verdade, tudo que a gente faz no dia a dia, no nosso dia a dia, envolve, em alguma medida, a nossa capacidade de se expressar, de comunicar as nossas ideias, o que a gente pensa, o que a gente sabe, o que a gente acha que sabe. Isso, você só é verdadeiramente autônomo se você pode falar o que você pensa, o que você quer, seja relevante ou irrelevante. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo, e muito importante, é que você protege a liberdade de expressão como um mecanismo de legitimidade e fortalecimento da democracia. Quando você tem uma democracia representativa, em que você precisa eleger pessoas para votarem e fazerem as leis por você, você precisa poder criticar livremente os seus representantes eleitos, você precisa saber o que eles pensam, você precisa saber o que os contrários a eles pensam, enfim, você precisa de uma troca de ideias livres, sem medo, para você poder avaliar, julgar, criticar e votar nessas pessoas. Então, a liberdade de expressão ela é protegida para promover esses 3 fins. E aí, o que acontece é que com as plataformas digitais, você passa a ver a liberdade de expressão usada para minar os próprios fins que justificaram a proteção da liberdade de expressão. Então, ela usada para atacar a dignidade humana das pessoas que discordem de você de uma forma coordenada, invasiva e ameaçadora, em muitas vezes. Você vê ela sendo usada para disseminar mentiras deliberadas, falsamente, assim, deliberadamente criadas para obter algum fim político ou econômico. Então, você também mina o livre mercado de ideias. E você vê a liberdade de expressão usada para minar e atacar a democracia e as instituições democráticas. Então, na verdade, uma liberdade que você protegia como um meio para atingir determinados fins está sendo usada para minar esses próprios fins. Então, foi aí que eu falei, calma aí, a gente tem que repensar um pouco isso. Só que por que isso é tão difícil de fazer, né? Em primeiro lugar, porque você não quer o Estado sendo o principal julgador dessas questões, porque ele é um agente diretamente interessado em controlar a circulação de ideias, porque os governantes também são eleitos. E segundo, em muitos casos complexos de liberdade de expressão, você tem pessoas que vão discordar sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de determinado discurso. Então, eu tinha uma preocupação de não atribuir um papel ao Estado, de não demonizar demais as plataformas, de pensar um modelo que tirasse tanto de uma censura estatal quanto de uma censura privada das próprias plataformas. Então,
acho que um pouco era esse o dilema que eu tava tentando endereçar no livro. E aí, então, isso me remeteu, quando eu olhei a sua... Eu e a Luna, a gente ficou trocando pelo WhatsApp, e aí a gente pensou rapidamente no que a gente poderia falar. Quando eu cheguei no seu livro, quando eu olhei, a primeira coisa que eu pensei foi... Juro, eu olhei o título e falei... Trump tendo conta suspensa no Twitter. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí a colocação que eu vou fazer pra você é a seguinte. Hoje em dia, quando você fala de banimento de alguma manifestação de liberdade de expressão, mas você está exercendo essa sua liberdade de expressão dentro de uma plataforma privada que pertence a uma big tech, o que você acha desse tipo de banimento? Então, eu tô tirando a sua voz, mas eu tô tirando a sua voz de dentro da minha casa. Porque isso é uma empresa privada. Uhum. O Twitter, o atual X, é uma empresa privada. Uhum. Então, o que você acha disso? E como é que isso se coaduna com com a sua dissertação? Eu acho que é importante, antes de responder essa pergunta, pensar qual era o mundo que a gente tinha antes das plataformas. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas elas estão tirando a minha capacidade de falar. Mas calma aí, antes delas você não conseguia falar nada, né? Então, antes das plataformas, a participação no debate público, ela estava concentrada em rádio, televisão, jornais impressos, eram limitados, você tinha que ter acesso, você tinha que ter recursos financeiros para começar um. Então, eu acho que a internet, a primeira e principal coisa que ela fez foi democratizar o acesso e a participação no debate público. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito positiva. Agora, qualquer pessoa pode publicar livremente nas redes e tal. Então, só que, com isso, com essa liberdade que as pessoas passaram a ter de publicar livremente, sem nenhum tipo de controle sobre o que é falado ou postado, as pessoas começaram a usar isso de uma forma abusiva. Pra propagar discurso de ódio e atacar outras pessoas, e pornografia, e violação de direitos autorais, uma série de coisas. E aí as plataformas se deram conta e falaram, peraí, eu preciso ter algum tipo de mecanismo para endereçar essas coisas. E aí elas começaram a desenvolver termos de uso que, enfim, definem as barreiras do que é permitido e do que não é permitido. Eu acho que é totalmente legítimo as plataformas terem termos de uso com discursos que não são admitidos ali. E desde que elas deixem isso claro. E se eu quiser ter uma plataforma só para discutir direito da mulher, eu acho que eu tenho direito de fazer isso e querer tirar coisas que não digam respeito a isso. O que eu acho que é importante quando elas fazem isso? Primeiro, é ter regras claras, para as pessoas saberem o que é permitido e o que não é permitido. Saber qual tipo de violação leva à suspensão, qual tipo de violação leva à exclusão. Então, transparência e isonomia, um pouco, assim. Você precisa aplicar as regras de uma forma relativamente igual entre os usuários. Então, eu acho que isso é o fundamental. Não é que elas não possam moderar discurso, pelo contrário, eu acho que elas precisam, inclusive, porque senão vira uma terra de ninguém, um pântano que ninguém vai querer usar. Mas elas precisam observar parâmetros mínimos. Isso é um pouco o que eu exploro no meu livro. Assim, acho que elas têm deveres de transparência, acho que elas têm deveres de isonomia e elas têm um dever de devido processo legal. Assim, se você vai usar algoritmo para moderar conteúdo, que é o que muitas fazem e precisam fazer, porque é uma quantidade absurda, você precisa ter algum tipo de recurso para poder questionar por que a sua conta foi removida e entender e tal. Então, eu não vejo problema na moderação de conteúdo como regra. Eu só acho que tem que ter alguns parâmetros. E que hoje não tem, né? Porque assim, quando você vê... Eu tava até discutindo com os meninos, hoje o manda pro jurídico, ele não é verificado. A gente não compra verificação. Qual seria o nosso maior interesse em comprar verificação hoje? Segurança. Porque, aparentemente, o Instagram, especificamente, ele confere maior segurança e mais clareza e transparência com o usuário que é verificado. Então, eu acho que esse é um problema, né? Pelo menos é uma coisa que eu escuto muito comumente falar. Você tá ali num ambiente digital, você tá numa empresa regulada, e aí, eventualmente, você tem uma empresa ali dentro, né? Hoje em dia você vê comércios digitais, e você tem uma plataforma que, eventualmente, pode te retirar o seu conteúdo do ar sem uma explicação muito clara. É óbvio que a gente, nesse meu exemplo, eu não tô falando especificamente de liberdade de expressão, mas eu tô falando sobre termos e condições que são completamente nublados, né? Claro. Todo esse apanhado geral aqui do que vocês discutiram, ele bate muito forte nos princípios. E aí me lembra muito do livro do Canotilho, que eu tenho, que eu gosto muito, que, na visão do professor JJ Canotilho, ele entende que a Constituição ela deve ser entendida como um campo aberto de regras e princípios. Porque na visão dele, aquele lá, vamos dizer,
liberdade, igualdade, fraternidade, são princípios que regeriam lá uma questão de direito constitucional e por isso deveria ser um campo aberto para discussão. Eu acho que isso eu acho que isso se aproveita muito na questão de digital, da questão de tecnologia, porque a grande parte do que é inventado ou projetado para ser inventado ou publicado, comercializado, ela ainda não tem uma regulação. Então você tem que se recorrer aos princípios para você poder dirimir como você vai lidar com aqueles conflitos de interesse que eventualmente são postos à mesa num lançamento de um produto, numa nova tecnologia, numa área digital que não tem uma lei para regular, por exemplo, o que é abusivo, o que não é. Com o nosso anterior entrevistado, o Léo Werneck, a gente debateu, por exemplo... Léo Werner. A gente debateu a questão, por exemplo, até onde vai a segurança nacional versus a sua inviolabilidade da sua privacidade. Qual o limite para cada um ali? E realmente isso é mega subjetivo se você não tem um Estado regulando. Mas, ao mesmo tempo, eu também concordo que o Estado não tem que estar ali para regular tudo. Então, assim, eu acho que o princípio ali recorre muito. Aí, quando você começou a falar de dignidade da pessoa humana, eu lembro de faculdade, que era um princípio assim, você não sabe nada daquela matéria. Joga o princípio da dignidade humana que ele te salva, pelo menos algum pontinho ali você ganha. Né? Aluno, primeira semana de aula, chegou em casa pra conversar com os pais. Não, porque hoje eu aprendi o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha, eu sou um grande advogado. Então, assim, o douto aluno. O livro do O livro do Canotino, ele bate muito nisso, nessa questão principiológica, porque os princípios são a base de tudo. Então, se você conseguir numa ponderação de interesses ali em conflito, eu acho que os princípios, eles conseguem meio que dirimir como é que você vai sair ali na alternativa. Não sei se é uma visão minha, não sei se você também concorda com... Eu acho que eu só... Pegando um gancho do que você está falando, eu entendo que isso é uma coisa muito cultural, como regular isso. Porque, naturalmente, se a gente fazer uma comparação simples aqui, se você comparar Brasil com os Estados Unidos, a maneira como a gente tem como liberdade de expressão e cultura, né, dentro da sociedade é muito diferente, né? E aí, por exemplo, pensando numa eventual dano moral de alguma coisa que afete terceiros a partir de uma liberdade de expressão que foi expressa, perdão pela repetição, dentro de uma plataforma. Nos Estados Unidos, isso é... Pelo que eu entendo, e você me confirma se eu tiver... me corrija se eu estiver errado, eu entendo que a liberdade de expressão tem que ser preservada ante esse dano. No Brasil, eu não acho que seja assim. Mas eu entendo que no Brasil é uma zona um pouco cinzenta também. A gente tem casos aí que a gente pode pegar lá atrás, que todo mundo já viu em palestra, do Linha Direta com Chacina da Candelária. Especial de Natal do Porta dos Fundos, que foi uma das decisões mais bizarras. Exatamente. E aí fica uma coisa muito cinzenta no Brasil. E eu lembro de um professor acadêmico, a gente conversa a debater esses papos, é uma das pessoas que nos ensinaram isso, né? O professor Fábio Leite, da PUC, que na época militava muito sobre esse tema, falava isso, que no Brasil, o pior do Brasil não é ser X ou ser Y. É você não saber se é X ou é Y. Não saber, né? Então, você basicamente você fecha o olho e dá um tiro. E vai ver onde vai acertar. Mas eu acho que talvez por isso que a regulação seja um caminho, porque você Pois mas aí, então justamente isso que eu quero saber. No Brasil, hoje em dia, que eu tô falando isso, que já tem um tempo que eu saí da faculdade, como tá essa... Não necessariamente se já é alguma coisa já estabelecida e pacífica, mas como pelo menos é a tendência que a gente carrega para isso. Tem algo mais regulador, uma mão mais severa do Estado nessa liberdade de expressão, ou caminha para um sentido mais americanizado? Porque só um parênteses aqui, porque na verdade essa questão que você está falando dos Estados Unidos e do Brasil é diferente, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o free speech é First Amendment deles. Então, tipo assim, é 0,1 na Constituição deles, e aí não tem discussão se a lei do Estado X é diferente da... Perfeito. Aquilo ali é geral e nesse bateu sentido e reflete acabou, culturalmente. Claro. É a espinha dorsal da estrutura. É a espinha dorsal da estrutura cultural jurídica deles. Sim. E talvez isso lá esteja sendo um problema. Eu Também acho, assim. Eu acho que a dificuldade deles de endereçarem algumas coisas decorre em grande medida desse absolutismo da primeira emenda e essa dificuldade de ter uma ponderação mesmo, como você falou. Acho que
muitos temas aqui pra responder a sua. O que eu gosto dela é que ela consegue lembrar dos temas. É uma memória impressionante mesmo. É. Numa Vocês nem me deram um bloquinho de notas, uma caneta. Aqui no freestyle. Mas É se quase que uma escrevendo bem- Improviso. É quase que uma sabatina do Senado pra virar ministra aqui. Mas vocês É são tão craques entrevista, que... é entrevista que eventualmente não tem no mestrado. Tem aqui, tá, falando. É isso. Lembrar, Aqui é foi. muito mais que um psicotécnico. Sobre a sua pergunta, assim, se tem uma tendência, alguma coisa que a gente consiga decifrar. Eu acho que a censura sempre foi um problema no Brasil e eu acho que continua sendo em muita medida, especialmente nos tribunais estaduais. E aí essa decisão do especial de Natal do Porta dos Fundos é muito emblemática, mas tem muita coisa que é retirada por ofensa à honra, ofensa à dignidade humana, muito genericamente Direito ao falado. esquecimento também. Direito ao esquecimento que o Supremo tentou dizer que não... Tentou não, disse que não existia, mas os tribunais estaduais estão tentando contornar de formas, na minha visão, equivocadas. Então, eu acho que é muito real o problema da intervenção excessiva sobre a liberdade de expressão no Brasil. O Supremo tinha, ou tem, uma série de decisões afirmando a importância da liberdade de expressão, dizendo que é um direito fundamental de posição preferencial, que não é que ele seja absoluto, e nem que ele sempre ganhe na ponderação com outros direitos, mas é que o ônus de mostrar que a liberdade de expressão deve ser restringida é da outra parte, a parte que quer restringir. Essa era a jurisprudência clássica do Supremo. E aí você teve, a partir de 2019, né, aquela série de ataques à corte que ligou um alerta e aí talvez você tenha começado a ter uma jurisprudência mais restritiva da liberdade de expressão. Só que eu acho que a gente precisa fazer um esforço teórico, as pessoas que estudam esse tema, de limitar essas decisões a um momento muito específico de defesa da democracia e fazer uma teoria de democracia militante, porque eu acho que Interessante isso. Bem a interessante. gente... Eu acho que, assim, a regra geral deve ser liberdade de expressão. Então, a gente precisa identificar elementos muito claros para justificar medidas drásticas como suspender um canal inteiro, como remover... E que, naquele cenário, as decisões eram justificadas, mas a gente precisa limitar a momento histórico muito específico. Isso deve ser uma jurisprudência de crise, não uma jurisprudência Sim. do dia a dia. E eu acho que isso é importante, especialmente porque, voltando, eu acho que os tribunais estaduais ainda não têm essa cultura de liberdade de expressão, direito ao esquecimento. Eu acho que é um grande conceito, assim, que pode ter risco. Reconhecendo, claro, que na internet é devastador, muitas vezes, você ter o seu nome eternamente vinculado a um erro que Devastador. você cometeu. Então é difícil, é uma ponderação complicada, mas eu acho que a liberdade de expressão deve ter e preservar essa posição preferencial. Então, e no meu livro eu não proponho que o protagonismo seja do judiciário, eu proponho que seja de uma agência com composição majoritária da sociedade civil e, na verdade, sem interferência sobre a decisão de conteúdo. É mais uma fiscalização macro de transparência, isonomia e funcionamento da plataforma e dos algoritmos, e não uma interferência na decisão de conteúdo que as plataformas tomarem. Mas é uma questão muito complicada. Eu acho que é uma questão que todas as democracias do mundo estão tentando Eu se entendo endereçar. como uma coisa muito complicada justamente porque foi o que o Léo falou semana. A gente acabou, teve um problema de agenda que acabou foi sendo perfeito, perfeito, foi porque é uma perfeito. sequência do que a gente conversou com o Léo, né? Ó, se eu sou espectador, audiência, eu assisto um atrás do outro. Porque é completamente Maratona. complementar. Maratonar o É MPJ. completamente Porque complementar. o Léo falou justamente isso, que não só o aspecto cultural, mas a todo momento tá mudando. Sim. Por exemplo, a liberdade de expressão, o direito à intimidade era completamente diferente de hoje, como se a gente se comparar com o que foi boom do WhatsApp, Facebook, etc. Então, a gente tem sempre que estar com esse olhar de atualização, não só nossa, né? Que a gente tá, por exemplo, eu tô com 31, a Nath tá com 32, Pedro tá com 45, mentira, não. Tá com 30 e poucos também. A gente tá começando a ver uma geração agora que tem outra sensação e outra noção de privacidade e intimidade, verdade. porque eles nasceram. O primeiro presente de aniversário deles foi um celular. Mas um pouco diferente, eu acho que, assim, pelo menos a diferença que eu vejo entre, por exemplo, a gente tá traçando esse paralelo, porque realmente são entrevistas que a gente podia trazer todo mundo pra conversar aqui, ia ser demais. Claro. Quando a gente tava tratando com o Léo,
Com o Léo, a gente estava falando muito sobre a interferência da inteligência artificial dentro do nosso contexto de vida, Sim. junto com uma ideia de regulação. Aqui, eu já acho que a gente sai do campo de como é o uso da inteligência artificial e a necessidade ou não de regulação Não, claro. pelos estados, para o problema que já existe. Porque quando você tá falando... Entendeu? Você migrou de uma coisa O problema- que tá aqui e você chegou no problema. Eu acho que a Luna apertou o problema. Sim, O problema é que essa questão da liberdade de expressão, ele também casa com uma entrevistada que a gente trouxe aqui, a Carmen, que ela também conhece a Thaís, enfim, todo mundo do mesmo patota. Ela falou, ela trouxe um dado, que esse dado me chocou e vira e mexe, ele volta na minha cabeça. Não me lembro exatamente. Então, gente, quem assiste o episódio me lembra e vocês também. 48. Que, não, mas o dado Não, em si o que ela... episódio o episódio 48, mas o dado Esse em dado si... eu tenho. Não, o dado em si que ela Sim, sim, trouxe sim. era que no Twitter, todas as fake news que surgiam do Twitter inteiro, Aham. todos os países, surgiam de algo como, assim, 12 contas. Uhum. Vocês tinham 12 É. contas que eles que conseguiam espalhar grandes fake news, e com fake news a gente fala sobre manipulação de eleição, que isso por si só já é muito sério. Uhum. Então, eu acho que quando o Léo, aí fazendo agora um paralelo entre os temas que a gente já trouxe, quando o Léo fala de inteligência artificial, regulação e impacto, a gente falou sobre impacto, né, na nossa vida, você aperta o botão e fala liberdade de expressão e democracia na era digital. Como é que é você se manifestar lá dentro e você poder ou não suprimir um discurso? E aí você traz a Carmen que fala sobre... Traz esse dado... É muito... A gente tem que falar sobre isso, assim, discutivelmente, independente do quão free speech você seja. Tipo, os Estados Unidos, não tem como você não falar mais disso. E se são 12 contas, claramente isso é uma coisa organizada, né? Ah, Não sim. é uma coisa orgânica, assim, uma pessoa... Pô, eu acho isso, então eu vou postar. Sim. O que a Dona Terezinha acha, não importa tanto. O que importa é se por trás da Dona Terezinha tem bots e um esforço Sim. coordenado pra fazer aquilo parecer orgânico e disseminar, aí é um problema. Entendeu? Não, e outra coisa, vocês já sabem quais são as 12 contas também, qual é a medida que a plataforma tá tomando pra tentar inviabilizar o disparar das fake Exatamente. news. Só uma Né? observação, porque a internet é fogo. Gente, eu falei 12 contos, mas não tenho certeza. Não, não, Será não, que isso não, mas é número por aí. pequeno? Por aí, Eu já é vi uma você já dúzia de vê se conta. é um número por pequeno. aí. É um número É bem Meia pequeno. dúzia ou uma dúzia, sei lá. Não, e agora, dando falando questão da atualização das coisas, hoje em dia o Twitter é alguma coisa que é monetizável. Ao contrário do que era antes da aquisição do Elon Musk do Twitter, né? E existe, dentro dos princípios de monetização, o engajamento, que a gente sabe muito bem que a gente vive estudando aqui por banda pro jurídico também, né, pessoal? Mas é o seguinte, quanto mais você engajar, mais dinheiro você faz. Quanto mais você for aos extremos da opinião, mais engajamento você tem, seja dos que concordam, seja dos que discordam. Cara, sabe qual é a Nesse coisa? sentido, a gente vai começar, a gente já está observando, tá? Porque eu acabo usando o Twitter de maneira pessoal e vocês nunca vão achar minha conta no Twitter. Agora virou um desafio, galera. Clássico, tinha Agora fotinha virou um do charuto desafio. clássica. Não, a foto de charuto é maneiro, é maneiro mesmo. Mas enfim, o que eu quero falar é o seguinte, a gente vai começar a observar não necessariamente o que as pessoas pensam, mas a gente vai trazer, o que as pessoas vão trazer, pensamentos monetizáveis. É isso. Sim, é isso. E a partir daí, pode gerar um discurso de ódio, naturalmente engaja, negativamente ou positivamente. E aí? Como é que vai lidar com isso? E sendo que o Twitter hoje em dia, talvez das redes sociais, seja menos regulado. Gente, eu não posso começar com esses assuntos aqui, porque eu fico assim, blow your mind. Porque assim, hoje, o que gera dinheiro de forma clara na internet, e a gente aqui manda pro jurídico, eu sei disso digamos, na PJ agora, é atenção. O que a gente barganha na internet o tempo inteiro, o que as empresas estão pagando para as pessoas oferecerem é atenção. Então, isso que você falou, Rodrigo, é tipo... É isso, entendeu? É isso. Porque você começa a criar um discurso, então eu posso falar o auge da teratologia aqui, eu vou gerar atenção para mandar pro jurídico. É que, na verdade, você mudou de um mundo de... Quando você tinha, né, os debates concentrados em rádio, televisão e jornal, você tinha um cenário de escassez de informação. Isso. Então, tinha poucas fontes. Agora você tem excesso de informação e escassez de atenção. Então, agora é isso. Tem que apelar a gente acaba estudando muito podcast, então o meu algoritmo vem muito podcast. E, por acaso, veio um podcast de fofoca, que era uma atriz, Não conheço. Giovana... Eubank? Não, o podcast dela, que eu tava entrevistando outra Giovana. Sei. Giovana Lancelotti. Lancelotti, eu ia falar Ancelotti do técnico do Real Madrid. Lancelotti. Que ela falava Não, Bruno, não riu. que a Giovana Eubank perguntou qual foi a coisa que você mais ficou assustada de fake news e etc. do seu nome. Ela falou, cara, a primeira notícia. Eu estrei uma novela XPTO da vida que eu fazia par romântico com um cara.
E, cara, você é atriz, faz parte da profissão, né? E durante as gravações da novela, o rapaz se divorciou. E inventaram uma fake news falando que ela era o pivô da separação. E não era. Só que nessa época não existia a internet como existe hoje. E ela falou, cara, eu senti uma vontade patológica de gritar pra todo mundo. Sim, que aquilo era mentira. Pra desmentir o caso. E hoje em dia se tem essa possibilidade. E que é ótimo. Sim. Mas em contrapartida, não só existe um meio de fake news, como foi o caso dela, né? Existe uma pulverização da fake news de maneira muito grande. Eu acho, assim, de uma forma muito clara, e toda vez que a gente traz alguém pra conversar sobre esse tipo de tema, e assim, a gente mesmo na nossa vida agora, exposição digital, é que a nossa forma de existência, ela tá mudando radicalmente e de um jeito muito rápido. A gente nem sente, cara. Eu acho que, se a gente perceber a forma como a gente lida com a internet nos últimos 5 anos, ela é completamente diferente. Então, eu acho que em mais 5 anos, a gente vai estar vivendo uma forma completamente diferente. Esse nível de exposição, essa questão de você monetizar a sua própria vida, monetizar a sua existência. Você monetiza quem você é, o que você faz, desde a roupa que você usa até a comida que você está comendo. Então, acho que todas essas modificações, levando em consideração inteligência artificial, levando em consideração o que o seu discurso e quais são os limites viáveis do seu discurso a partir do momento em que ele interfere, não só na dignidade da pessoa humana de outra pessoa, como nas linhas políticas, econômicas de um país. Porque uma coisa sou eu, Natália, falando alguma coisa, outra coisa é o Trump. Presidente, à época, ou ex-presidente dos Estados Unidos, que é um dos países mais relevantes do Brasil. Um dos países mais relevantes. O Brasil também é muito relevante. Também, ele é muito O Brasil considera os Estados Unidos muito relevante. Alô, professores de geografia. Cortem essa parte. Pra vocês verem como o meu ato falho é falando que o Brasil é muito bom mesmo. O isso Brasil aí. é o auge. Então, assim, feliz pelo meu ato falho, não quero professor de geografia aqui. Cachorro caramelo e vamos em frente. E vambora, isso aí em frente. Mas enfim, gente, não dá pra falar sério nesse programa. Até perdi o fio da meada. Mas enfim, é isso, é completamente diferente, né? O impacto do discurso, completamente diferente. Eu também tinha uma coisa pra falar. TDAH Eu na tô mesa. parado aqui. Luna, não repara não. Essa mesa aqui tem o poder de dar um TDAH na galera. Acontece muito isso. Mas aí, cara, a gente tem que começar a ter noção, e eu bato muito nessa tecla, porque o que eu te falei semana passada, falei de novo isso também, do Marcos Mota, da questão da curadoria, né, do conteúdo, porque é muito simples pra gente ter... Eu vi até uma brincadeira que, por exemplo, é muito mais fácil pessoas de mais idade caírem em fake news, né? Porque não tem o acesso esse filtro da informação. E aí eu vi uma brincadeira que o rapaz caiu num golpe que todo mundo sabe que é mais velho. Tipo, era da gasolina no carro. O cara fraudou o abastecimento da gasolina. E aí o cara mais velho falou, pô, tu é idiota, olha o que você fez, todo mundo sabe disso. É a mesma coisa que a gente sente. Quer dizer, a gente vive também não só um conflito legislativo, social, mas também muito em função, eu acho que é do conflito geracional que a gente vive. E vai sempre viver, porque se tudo der certo, cada gente vai ter mais velho no mundo, porque a expectativa de vida vai aumentar, né? Então, essa questão de estar sempre atento às mudanças, eu acredito que seja a chave da questão, mas assim, é o que eu acho. Agora, o que vai ser aplicado na prática são outros 500, né? Não, eu concordo com você. Acho que a solução a longo prazo é a educação digital, assim, as pessoas entenderem esse novo mundo e a importância de você olhar mais de uma fonte, de você acessar veículos conhecidos, que tenham um mínimo de verificação de fatos, tá? Eu acho que a educação digital é a solução. Eu até acredito, talvez, que o que você propõe como solução, essa agência que faz essa fiscalização, seja mais interessante, porque como estamos tratando de um tema que é diariamente dinâmico e técnico, talvez o processo legislativo, como a gente conhece hoje em dia, possa, a partir do momento que vai sair a legislação, já tá velho, cara. Não, vai mudar, vai mudar. Exatamente. Entendeu? Mas o meu ponto, assim, toda vez que eu tô nesse assunto é isso. As coisas estão mudando muito rápido e esse tempo vai diminuir ainda mais. Exato. Então a gente vai viver, e nós ainda viveremos, porque ainda somos jovens e a nossa expectativa de vida tá aumentando. A gente ainda vai viver uma virada de forma de organização social, de exposição de social, de forma de monetização das coisas, muito, muito surreal, assim. Você muito falou isso surreal. agora, eu lembrei. É porque eu acho que a gente tá vivendo meio que o olho do furacão dessas transições. Não só de questão cultural, como também de uma era digital, onde a gente tá cada vez mais
acessando conteúdos rápidos, É. digitais, Verdade. e aí você não se aprofunda muito, então como é que você vai buscar uma fonte num veículo de comunicação, por exemplo, tradicional, ou você vai procurar aquilo de outra forma, você vai conversar com as pessoas, ou você vai mandar um chat GPT para tentar solucionar aquele caso. Então, assim, eu acho que a gente tá muito nesse período de transição, desse conflito geracional que a gente tá vivendo. Eu acho que a gente tá assim... Nós somos a geração de transição e estamos Somos. do meio do olho do furacão dessa transição, inclusive. Acho que sim. E acho que com inteligência artificial, especialmente, você ainda tem muita gente que vai naquele caminho do delírio, né? Tipo assim, nossa, tá na iminência da revolução, da inteligência massa. Tem gente que vai falar, cara, não, nunca vai chegar nesse ponto. Tem as pessoas no meio e assim... E todo mundo meio que liderando isso atropelado, né? Não tem muitos parâmetros, não tem... E acho que um pouco voltando no seu ponto do Canotilho, né? Quando a gente tá falando de inovação e regulação, essa é a grande dificuldade. Assim, qual é o momento de regular pra você não matar a inovação antes dela decolar, mas pra você também não perder a onda e depois virar uma coisa que é grande demais pra você conter, né? Eu acho que as plataformas, elas operaram em um cenário de autorregulação completa e absoluta em um momento que era importante, porque elas estavam se estabelecendo e fazia sentido naquele momento, mas depois talvez tenha passado um ponto em que aí elas ficaram grandes demais e aí ficou mais difícil de regular. Você acha que a gente já passou desse ponto? Não, eu acho que ainda é possível. Eu acho que, e todas as democracias estão fazendo, mas eu acho que agora virou um ônus talvez um pouco maior, assim. Mas eu acho que a autorregulação foi importante para elas se estabelecerem, olhando para trás, assim. Mas eu acho que a gente tá chegando no momento. Eu acho que um fato interessante que a gente pode fazer um paralelo, que não necessariamente é uma coisa um pouco mais nichada dentro do digital, que é a série que a gente falou do Spotify, que viveu um boom ali com o pessoal baixando música, né? Como é que era? Pirate Bay, né? E depois o próprio mercado encontrou uma maneira, por mais que talvez não seja o ideal, para poder encontrar um denominador comum para que os músicos conseguissem uma monetização ali a partir do download. E, de repente, a gente está encontrando esse momento, porque um grande lance é o confronto do desenvolvimento humano com o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico cada vez mais vai estar assim, ó. Mas eu vou trazer uma pimentinha no nosso assunto, que de repente cabe até a gente pensar num convidado aí, tipo no internacionalista, para trazer para falar sobre isso. Ótima ideia. Quando a gente fala sobre desenvolvimento de Big Techs, enfim, foi importante para chegar onde a gente chegou, a gente tem um fator, assim, um fator mundial, que é o fator China. Que é um fator em que você não existe a empresa se regula bem da forma como ela quer, e até porque ela vai ali até um momento, existem Big Techs que não entram lá. A gente tá vendo hoje a Apple já numa dificuldade de conversa com a China, né? Recentemente, no início desse mês. Agora, o governo chinês proibiu os funcionários públicos chineses de usarem o celular da Apple. Isso é muito relevante. Você tá falando de uma economia de 1,4 bi pessoas, você não ignora isso. Então, quando a gente fala... E, gente, é loucura mesmo, é tudo no mesmo balaio. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, regulação, Big Tech, a gente só fala de liberdade de expressão e democracia na área digital porque a gente tá falando de Big Tech, porque a gente tá falando de um universo que desenvolve. Você também tá falando de um país muito grande, que hoje a China, ela é enorme, não dá pra você ignorar, mas ela é diferente. A forma de pensar dela e a forma das empresas estar lá pensarem é diferente. E como é que vai ser isso? Como é que isso compatibiliza? Isso compatibiliza? Será que vai ter... Enfim, não sei, tô aqui... Quais vão ser os efeitos da compatibilização? Porque uma hora ou outra vai ter, não sabemos como, né? Porque assim, o que acontece? Eu posso falar porque eu morei já na China e vivenciei isso lá. Quando você vai pra China, quando você mora lá especificamente, é completamente diferente, por exemplo, a forma de pensar, a forma de interação social, a forma de você fazer um negócio, a forma de você enxergar as legislações. Então, assim, a dificuldade que a gente ocidental tem é porque a gente quer trazer a nossa mentalidade, a nossa cultura, seja ela legislativa, seja ela uma cultura do seu próprio país, para tentar importar ou implementar aquilo na China. Isso não funciona lá. Lá, tudo que você vivencia, o que você presencia, o que você age, a forma de interação social, a forma de como eles enxergam o governo e como o governo enxerga os seus cidadãos, seja eles do continente, ou seja ele, por exemplo, de uma Hong Kong, Taiwan, Macau, enfim, as províncias lá que são autônomas, é completamente diferente. Então, assim, se a gente tentar trazer a nossa visão ocidental para dentro da China, isso não funciona. Então, assim, a forma de regulação lá, por exemplo, dessa questão da Apple, isso já existia quando eu morei lá em 2014. Esse tipo de discussão. O Google, o Facebook, por exemplo,
eles eram proibidos lá na época que eu morei lá. O WhatsApp também não tinha, lá era o WeChat. É, a meta não. WeChat, que é o nome. Que inclusive é bem melhor que o WhatsApp na época. Assim, hoje em dia eu não sei porque eu não uso o WeChat, mas assim, Fica a dica lá aí, eu Zuc. usava. Então assim, essas questões regulatórias / política governamental que a China implementa é muito diferente da nossa visão ocidental. Mas e o meu assim, ponto é esse. não, mas Meu assim... ponto é exatamente esse. Acho que é a barreira cultural, né? Que a gente tá falando lá no começo até. Aham, Eu tô então... falando sobre hegemonia. Né? Eu tô falando de deslocamento de hegemonia, é disso que eu tô falando. E o deslocamento de hegemonia, por exemplo, hoje em dia, passa muito por Taiwan, por exemplo. Porque você tá falando dos microchips Não, assim, Taiwan, não só pela importância política, geopolítica, mas também pela importância tecnológica, de faturamento de Taiwan. Então, assim... Não é microchip, não? Como é que é o nome do que É, tá sim, lá? sim. É semicondutor. Semicondutor e microchip é a mesma coisa? Porque você tá falando basicamente não das sei. duas maiores economias do mundo, Aí né? aqui é jurídico. Aí- Manda pro TI, jurídico, porra, pro engenheiro. Fica aí pra nossa franquia, que vai abrir. E, cara, isso é muito relevante. semicondutor. Não, agora eu perdi a minha linha de raciocínio. Mas Segue. eu vou pegar seu gancho. Vai. Perfeito. Excelente. Vai virar integrante. Como você tava falando, a liberdade de expressão é uma coisa muito contextual, né? Assim, Sim. o que é válido você dizer no Brasil pode não ser em outro país, porque isso depende muito da história, da cultura de cada país e tal, e eu acho que é bom que seja assim. Mas a internet é global. E aí você começa a enfrentar problemas como... isso aconteceu, inclusive, em uma decisão do Supremo. Tira determinado vídeo do ar. Aí, o Facebook, por exemplo, tira o vídeo de IPs que acessam do Brasil. E aí, um usuário dos Estados Unidos, continua podendo acessar aquele conteúdo. E aí, as pessoas no Brasil começam a usar VPN. E isso, VPN. as pessoas que estavam sendo investigadas no inquérito das fake news fizeram isso. Elas descobriram como usar VPN, explicaram para os seus seguidores. Então, os vídeos que você tirava do ar com o IP brasileiro ficava acessível por VPN. Então, na verdade, essa decisão ela não tinha validade nem dentro do Brasil. Sim. Mas aí você começa a entrar num problema que é assim, mas um juiz brasileiro pode mandar tirar em nível mundial? Então, agora um juiz brasileiro vai definir o que uma pessoa dos Estados Unidos pode ler? Isso parece estar fora da jurisdição dele. E se um juiz da Síria quer fazer o mesmo? Então, você começa a ter problemas que são muito complexos. Sim. Porque como é que você resolve isso? Você não quer dar uma jurisdição mundial a um único juiz, mas, por outro lado, a decisão não tem validade nem em território brasileiro. Assim, a minha intuição um juiz não pode mandar tirar em nível mundial. Ponto. Pune internamente por descumprimento de decisão judicial quem está usando VPN. Mas é difícil você explicar isso para um juiz, né? Que a decisão dele não vai valer nem no Brasil. É difícil, as pessoas têm dificuldade de... Excelência, obrigado por trazer. Era a questão do VPN. Porque assim, a primeira coisa que você aprende quando você chega na China você não vai conseguir acessar as principais coisas que você quer. Google, Facebook, não sei o quê. Então, compra um VPN e começa aí. Eu nunca, vou ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar em VPN quando eu morei lá em 2014. Eu descobri recentemente Falei, também. cara, o que é VPN? Ele falou, o negócio é o seguinte, você tá com a sua internet aqui na China, mas na verdade ele bota um número como se você estivesse, sei lá, nos Emirados Árabes. Aí tinha uns países que eram bons de não serem detectados, você sabia. Por exemplo, os Emirados Árabes eram desses. Aparentemente, você jogava nos Emirados Árabes, os sheiks não deixavam ninguém chegar lá com a informação. Mas tá vendo? É isso. Esse é um ponto que eu quis trazer. Por isso que eu falei da China, e obviamente parece que eu desloquei o assunto de uma forma Não, mais deslocou louca, nada. mas o meu ponto é uma potência muito relevante, que hoje em dia é parceiro comercial de quase todos os países do É mundo. a maior parceiro comercial do Brasil, né? E de vários países do mundo, deslocando uma lógica estadunidense, digamos assim, que tem uma visão de liberdade de expressão completamente diferente da nossa. E que chega no limite das empresas privadas que lá estão. Então, assim, não sei que caminho o mundo vai tomar para você ter uma potência desse tamanho, que pensa de uma forma completamente diferente. E aí? Entendeu? E se a gente descentraliza? E se a gente descentraliza a maneira como o mundo é agora? Entendeu? A minha pergunta Assim, pra vocês eu já tô aqui bugada, nem sei se vou dormir essa noite, eu não sei vocês. A minha pergunta pra vocês vocês acham que o modelo chinês vai ser o próximo modelo a ser implementado mundialmente? Eu acho que... Olha eu aqui. Vou vestir, Não, vou vestir meu terninho. achismo. Eu óbvio vou que é vestir achismo. meu terninho aqui de internacionalista. Eu acho o seguinte, agora a gente tem o BRICS, né? Sim. E o BRICS, Que tá ele expandindo. tá expandindo. Que na última reunião a China nem foi, E meio que inclusive, quem mas- manda no BRICS, eu não sei, posso estar falando uma bobeira, pelo amor de Deus, tá, gente? Então tem a pena da advogada aqui, mas eu acho que um líder do BRICS é a China. Sim. Então eu acho que
se tem algum lugar em que pode fazer com que a China se fortaleça e que ela pende para criar ali descentralize essa hegemonia hoje, eu acho que o caminho é o BRICS. É uma gangorra, né? Cada um fica puxando pra um lado, querendo botar mais peso. Eu acho que Inclusive, eles inevitável. queriam implementar o yuan como moeda e não mais o dólar. No Aonde? comércio. No comércio entre os BRICS, mudar a moeda. Mudar a moeda. Eu, Foi assim, discutido, não foi Mexe aprovado, mas seu foi jaleco de discutido. internacionalista. meu jaleco tá lá. Nacionalista totalmente achismo. Mas eu acho que na medida em que a China se torna mais e mais autoritária e mais restritiva a direitos fundamentais, eu acho que a tendência é ela se enfraquecer, assim, mundialmente. Eu acho que a economia interna já tá passando por dificuldades reais e observáveis, assim. Não tá crescendo no ritmo que crescia antes. Eu acho que tem uma crise no mercado interno de dívidas. Eles construíram muitos prédios, né? Muito empréstimo para estimular essa indústria. a e bolha da agora Evergrande, né? exatamente. Então, assim, eu acho que eles... Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre o crescimento da China nos próximos anos e o espaço que eles vão ocupar internacionalmente. É claro que quando você tem os Estados Unidos enfraquecido, como veio, eu acho, da era do Trump, você tem um vácuo que eles podem assumir. Mas eu acho que se as democracias se fortalecerem, eu acho que a tendência é a China diminuir. E você acha que a gente tá numa tendência de fortalecimento? Vocês acham que a gente tá numa tendência de fortalecimento do modelo democrático? Calma aí, só um parênteses aqui, senão eu vou esquecer outra vez. Mas você falou esse negócio de construção, é engraçado, porque quando eu morei lá, eu vi um prédio ser construído em 3 semanas. Era muito bizarro, porque a gente passava de metrô pra ir pra bar, assim, né? Uhum. E aí, quando a gente passava nessa zona da cidade, tinha um prédio. E aí você passa ali e você vê, tá bom, terreno baldio. Aí você passava no fim de semana seguinte pra ir pra um bar, pra um restaurante. Aí você, caraca, já tá metade do prédio construído. Aí na terceira semana o prédio tava pronto. Eu falei, cara, como assim o cara construiu um prédio? Tudo bem, não vou discutir a qualidade da construção, não é isso. Porque eu não sou nem engenheiro pra entrar nesse mérito. Mas assim, querendo ou não, eles construíram em 3 semanas um prédio. E eu lembro que eu também vi, quando eu morei lá, eles construíram uma cidade que era assim, numa zona mega rural da China, que eles conectaram. Eu morei em Xangai. Eles conectavam Xangai até essa cidade, que era, vamos dizer assim, umas 2 horas de Xangai, com estrada, hospital, escola, prédios, parques, e assim, uma cidade completa em 6 meses. É surreal. É surreal. Só um último comentário. Eu, em Yale, eu usei o meu LLM pra fazer uma coisa meio lúdica. Não lúdica, eu estudei muito, mas assim, eu não foquei na minha área. Lúdica foi a palavra muito errada. Assim, Edita, corta. Não é lúdica, gente. Não é foi lúdica. Palavra errada, mas assim, pra fazer coisas que eu não teria estudado. E aí, uma das aulas que eu fiz foi Chinese Law and Society. Ah, Ou legal. Chinese Law and Society. E era com um professor que era da China, e depois ele fez college nos Estados Unidos e tal. E uma coisa que ele falava muito é como na pandemia o Estado administrativo cresceu de uma forma incrível. Assim, pra acessar qualquer lugar você tinha que ter um health code, que era um QR, assim, que você botava. Então, a todo momento o Estado sabia exatamente onde você tá. A partir do momento que essa tecnologia e essa burocracia tá instalada, é muito difícil você regredir. Então, eu acho que a perspectiva de autoritarismo na China é muito grande, assim. Mas eu não sou muito internacionalista. Essa questão de, por exemplo, de liberdade versus a sua privacidade, a gente tinha amigos que ficaram presos durante a pandemia em prédio, eles não podiam descer. E se eles descessem, tinha sistema que detectava que ele tinha descido, a polícia ia lá e prendia eles. Então, assim, nessa era escalada complicadíssimo. de direito fundamental, se você, lá não tem... se você nisso desloca não- pro contexto, é completamente diferente. Mas a gente assim, né? não, mas assim, lá não tem muito essa conversa mesmo, não. Se o Estado determinar, vamos dizer assim, se o partido determinar que a direção é essa, tipo, pronto, acabou, ou faz. Não tem segundo escolha. Mas essa conversa você encontra no Manda pro Jurídico, tá? E a gente quer saber o que vocês acham sobre esse emaranhado de assuntos que a gente trouxe hoje. Até batemos até no direito chinês, tá vendo só? Chegamos lá. Eu acho que o psicotécnico a gente não passou. Não passamos no a gente... Todo o resto. A gente passou. E, pessoal, o que vocês acham disso aí? O que vocês acharam do episódio? Episódio hoje riquíssimo. Muitas fontes de conhecimento diferentes. Passamos ali um pouco de direito internacional. Não sei se com a melhor precisão técnica do mundo, mas estamos abertos a vocês comentarem aqui. Experiência empírica. Pedimos a sua interação nas nossas redes sociais. Interajam, porque toda interação é muito mais que bem-vinda para que a gente siga dessa forma, desenvolvendo e crescendo cada vez mais essa bolha jurídica
de advogados e juristas que insistem em desenvolver a nossa ciência, a ciência do direito, tá bom? Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? A Luna quer falar alguma coisa? Falar suas redes sociais, fazer um jabá do livro, enfim, fica à vontade, o espaço é seu. O jabá do livro acho que tá feito, só queria agradecer a vocês. Que delícia de noite, adorei o bate-papo, foi muito bom. Obrigado pela Maravilhoso, presença. muito obrigado. Foi incrível. Desculpa a dislexia. Desculpa o E, como diria Rita a Lee. nossa gigante Rita Lee. Querem falar mais alguma coisa? Tá entregue. Depois a gente faz um 2.0, 3.0. Pô, com e Eu vai- tinha várias perguntas ainda pra Segmentando. fazer que não consegui fazer. Mas o bom de um podcast, quando o podcast é bom, é justamente esse. Quando É a gente verdade. solta a pauta e o papo flui assim de maneira natural. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado o episódio 77 do Manda Pro Jurídico. E vocês já sabem, né? Pra qualquer outra dúvida, manda pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.